Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nos seus lares, neste domingo, que nós possamos aprender mais sobre a palavra de Deus, na qual nós temos estudado dominicalmente, o livro de Eclesiastes. Peço a vocês que abram as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, nós faremos a leitura dos versos 16 a 22. Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 16 a 22. Como bem disse o reverendo Ronaldo, peço que os irmãos usem esse tempo que nós temos, não apenas para assistir o culto, mas para abrir as suas Bíblias, deixarem elas abertas, e assim acompanharmos a exposição da palavra de Deus e sermos edificados por ela. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. Eclesiastes capítulo 3, dos versículos 16 a 22, diz assim a palavra do nosso Senhor. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo isso é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aí onde você está na sua casa, feche seus olhos, vamos elevar a Deus mais uma palavra de oração e pedir a Ele que edifique as nossas vidas através da sua palavra. Senhor nosso Deus, soberano Pai, Deus sobre todas as coisas, animais e homens, Criador de tudo, concededor do fôlego da vida sobre as nossas vidas, clamamos a Ti pedindo graça e misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações através da exposição da Tua palavra, e que em tudo nós sejamos e venhamos a ver Cristo Jesus. No nome daquele que nos salvou, nós oramos gratos. Amém. Em 1978, um cantor chamado Renato Russo compôs uma canção por título Que País é Este? E em suas primeiras linhas, a canção diz assim: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição. Essa canção foi escrita, como eu disse, em 1978, porém ela só foi gravada em um álbum em 1987, ou seja, 9 anos depois. E ao ser questionado pela demora, Renato Russo justificou com a seguinte afirmação: Que país é este? Nunca foi gravado antes, porque sempre havia a esperança de que algo iria realmente mudar no país, tornando-se a música totalmente obsoleta. Isso não aconteceu e ainda é possível dizermos que essa pergunta deste título cabe aos nossos dias de hoje. Como vocês viram, há 2 domingos atrás, o reverendo Daniel começou a exposição do capítulo 3, falando de forma verdadeira uma poesia sobre o tempo. Ele citou os primeiros 8 versos, dizendo a importância de entendermos como Deus determina todas as coisas, como o tempo de todas as coisas é determinado por aquele que criou tudo. Então, com isso, nós aprendemos a repousar, a descansar no soberano trono do nosso Senhor e acreditarmos fielmente que Ele é o Senhor de todo o tempo. Na semana passada, nosso pastor efetivo, o reverendo Ronaldo, expôs o miolo deste capítulo. Ele trouxe a nosso coração o desejo e o anseio de descansarmos e buscarmos a eternidade. Ele nos lembrou que nada neste mundo criado
pode ser eterno ao nosso coração, ao ponto de depositarmos toda a nossa confiança e esperança. E Ele também nos lembrou que o nosso coração foi criado para irmos além disso tudo, irmos além das coisas que o nosso coração anseia e deseja neste mundo que nós vivemos. E assim almejamos desfrutar algo bem melhor do que tudo isso daqui, sem máscara e sem medo, que é a eternidade. Assim como todos os que estão vivendo debaixo do sol, eu e você, como nós temos caminhado nessas exposições de Eclesiastes, nós também retornaremos ao pó, na qual um dia nós saímos. E hoje darei continuidade, finalizarei o capítulo 3, falando com vocês sobre a perversidade moral e a morte. Portanto, quero tratar com vocês o seguinte tema: para o crente, a sepultura não é o fim. Se você ainda está com sua Bíblia aberta, volte seus olhos aos versos 16 e 17, na qual nós vemos que tudo será acertado diante de um justo juiz. Aqui nós vemos que Salomão, refletindo onde deveria encontrar a justiça, ele olhava para aquele lugar, olhava para aquela posição, e o que ele encontrava era maldade, e ele volta a repetir mais maldade. E nos dias de hoje, ao refletirmos onde deveríamos encontrar a justiça que nós tanto almejamos, quer nós sejamos cristãos ou não, o que nós vemos é maldade, injustiça, impunidade. Em nossos dias, mesmo nós, cristãos, ou mesmo aqueles que não servem a mesma fé que nós, buscam algo melhor, buscam viver de forma correta. Mas o que nós vemos, como eu disse, é injustiça, impunidade. E para termos a certeza disso, um exemplo prático é nós olharmos a nossa nação. Nós, como bom brasileiro, sabemos que semana após semana, a certeza da falha da justiça vem assombrando o nosso país. Vemos semana após semana manobras para justificar crimes. Semanas após semanas, vemos manobras para jogar criminosos para longe dos seus crimes. Às vezes, vemos até um ápice maior do que isso. A podridão do juízo que reina, a maldade de cancelar crimes daqueles que são descaradamente condenados. Ao lermos o verso 16, o que vemos é Salomão nos enfatizando: no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Por isso, meu irmão, que a minha e a sua esperança, ela não pode estar anexada, ela não pode estar depositada aos pés dos que governam, aos pés daqueles que editam as leis, aos pés daqueles que buscam as leis para seu benefício próprio, ou para benefício daqueles que estão sobre a sua tutela. Eu e você precisamos, além de buscar a justiça, precisamos buscar a justiça verdadeira, do justo juiz que é o nosso Senhor. Lembre-se sempre que nenhum tribunal, nenhum fórum, em hipótese alguma, neste mundo, nada que está debaixo do sol ficará definitivamente correto. Nós só teremos um dia o justo juiz, que é o nosso Senhor Deus, na qual todos aqueles que fazem ou não corretamente estarão diante dele. Todas as vezes que alguém abusou do poder, ou usou seu poder para ganhar vantagem, para usar vantagem para alguém, todas as vezes que os governantes usam o seu jogo político, ou o seu poder, para suspenderem ou abafarem o direito da igreja de se reunir para a glória de Deus, assim como nós temos constitucionalmente, afastando desse desejo, não afastar os problemas sanitários, pandêmicos, mas sim o louvor do seu próprio nome para mostrar quem manda, nós vemos que mesmo com todas essas impunidades, nós olhamos como Salomão olhou lá atrás, no verso 16, e viu que é tudo maldade. Todas as vezes que nós olhamos para qualquer justo juiz que se diz esse mundo, o que nós veremos é maldade. Nós só veremos pessoas lutando em prol do seu bel prazer, em prol dos seus beneficiários, em prol da sua própria justiça.
mas nós não veremos pessoas lutando em prol de um bem comum, que é a glória de Deus. Esse é papel nosso como cristãos, lutarmos para a glória de Deus. E eu queria levar os irmãos a pensarem além disso, não só pensarmos no Congresso, pensarmos no governo, pensarmos nas prefeituras, que às vezes usam isso para o seu bel prazer, mas levar os irmãos a pensarem mais próximos de nós. Pense aí na sua casa, pense mais perto ainda, no seu coração. O desejo e a falha de nós buscarmos, fazermos todas as coisas fora do padrão de Deus. Com certeza, você alguma vez na sua caminhada cristã até hoje, teve a vontade de fazer alguma coisa que não está nas Escrituras. Com certeza você teve a vontade de fugir daquilo que Deus ordenou para as nossas vidas. Afinal, parece que o papel de seguirmos a caminhada cristã é sempre mais difícil, é sempre mais árduo, e parece que não tem o mesmo sabor daquilo que as coisas do mundo oferecem para nós. Quando nós vemos que o desejo do nosso coração é buscarmos sempre as coisas fora do padrão de Deus, mostra que eu e você estamos ainda agarrados ao pecado. Nunca se esqueça disso, quer nós participemos dos 2 cultos dominicais, dos 3 cultos dominicais, ou dos 4 cultos dominicais, se houverem. Eu e você ainda estaremos agarrados ao pecado por conta da nossa natureza caída. Por isso é importante eu e você lembrarmos que nós não podemos acreditar que as nossas regras são suficientes. Eu e você caminhamos para mudarmos as coisas em nós pela palavra de Deus. Os benefícios que eu e você muitas das vezes julgamos corretos, eles não são diante do justo juiz. Por isso, nós não podemos acreditar que às vezes que nós mudamos as nossas regras para os nossos benefícios, elas podem servir melhor do que as regras de Deus. Lembre-se sempre de uma coisa, assim como o juiz que muda a lei ou edita alguma regra ou abre as portas para um condenado sair, na mesma maldade estão as vezes que o marido não serve a sua esposa como deveria, os pais quando não corrigem os filhos como deveriam, e todas as vezes também que pastores e presbíteros não servem a igreja como deveriam. Todos nós estamos sujos, todos nós estamos ainda condenados, estamos diante de Deus com o pecado agarrado das nossas vidas. E a única razão para estarmos em confronto com toda essa injustiça é somente porque cremos que um Deus que é perfeitamente justo, um dia nos salvou, um dia morreu por nós. E é por isso que nós estamos, mesmo online, mesmo no conforto do nosso sofá ou da nossa cama, assistindo esse culto nessa manhã, lembrando que existe um Deus suficiente sobre as nossas vidas, existe um Deus que é suficiente para nós lutarmos contra o nosso desejo de editarmos as regras, de acreditarmos nas mentiras que muitas das vezes nós contamos para elas se tornarem verdade. Este é o motivo de termos oposição a todas as coisas erradas que nós vemos lá fora. Porque nós temos a certeza que existe um padrão justo de justiça. E esse padrão não é o que eu, não é o que o reverendo Ronaldo, não é o conselho da IPCC, não é o que ninguém acha. O padrão correto da nossa justiça é aquele designado pelo Senhor das nossas vidas. Eu e você caminhamos para servirmos a um Deus justo. E por causa dessa justiça, nós fazemos todas as coisas para a sua glória. Como eu disse anteriormente, eu repito aos irmãos, a minha e a sua esperança precisam estar depositadas aos pés da cruz. A minha e a sua esperança não pode estar depositada em nenhum governo que nós podemos olhar e ver maldade, que nós podemos olhar e ver injustiça, que nós olharemos e veremos impunidade. A minha e a sua esperança precisa estar no Senhor de todas as coisas, aquele que é justo e fiel, e que mesmo que eu e você não acreditamos em nada do que o mundo lá fora prega, nós precisamos acreditar no Senhor que prega sobre as nossas vidas o preço justo de um sacrifício do seu próprio Filho. Onde muitos perguntam que país é esse, lembre-se que Deus está vendo todas as coisas e Deus julgará a todos. Nossa justiça humana falha, nossa justiça humana liberta condenados, nossa justiça humana dá um jeitinho, mas Deus, no tempo certo,
trará julgamento sobre tudo e sobre todos. E isso não nos deveria dar medo pelo fato de servirmos a Deus. Sabe por quê? Porque nós servimos a Ele. Então isso nos dá esperança de um dia estarmos com Ele. Nós não somos consumidos pelo medo, mas nós somos consumidos pela esperança de um dia estarmos com o Senhor das nossas vidas. Lembre-se, como eu disse, Deus julgará a todos. E é por isso que nós buscamos viver dentro da sua vontade. Por que cremos nisso? Porque o nosso Deus é perfeitamente justo e nos prometeu uma promessa indescritível, que é novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça. Um dia nós estaremos de forma perfeita, vivendo com aquele que é Senhor sobre tudo, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós não teremos governo A ou B, partido A ou B, para atrapalhar a nossa convicção de servirmos a Deus ou nosso momento de louvá-lo. Mas nós teremos a certeza que todas essas impunidades que nós vemos hoje, nós não veremos diante do Senhor. Se nós olharmos agora aos versos 18 a 22, nós veremos agora que a sepultura não é o fim. Ou seja, a morte não é o fim. Aqui nós vemos a consequência da impiedade dos versos 16 e 17. Algo que nos remete lá em Gênesis. Se você já leu o capítulo 3, o capítulo 1, 2 e 3, você verá que toda essa história de impiedade, toda essa história de impunidade, de morte, ela nos remete a lembrarmos de tudo isso que aconteceu. Essa impiedade que acaba nos mostrando que nós somos como os animais, como o próprio texto que nós lemos nos diz. E nós vemos aqui que desde o mais rico e popular artista que você conseguir imaginar agora, se você estiver por acaso mexendo no Instagram, pode ser esse que você está vendo agora. Se você pensou em algum político quando eu estava falando sobre injustiça, use ele como exemplo. Ou mesmo a pessoa mais desconhecida, da cidade mais distante da qual você conhece. Todos terão o mesmo fim. Todos terão o mesmo fim de uma carcaça de um animal atropelado na rua. Você já pensou nisso? Quando o autor aqui nos aponta que homens e animais são a mesma coisa, ou eles apontam para o mesmo objetivo, nós vemos que não importa se tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, e também não importa se ele é um político famoso, se ele tem extrato bancário com muito ou pouco dinheiro, não importa o sobrenome que ele tem, o fim desse homem, ou o fim dessa pessoa será o mesmo daquele animal que foi atropelado na rua. Qual que é o fim? Seja homem ou seja animal, ao morrer, as células serão consumidas e retomarão ao pó. Essa é a nossa convicção, quer seja homem, quer seja animal. Ao pó todos retornarão. Então quer dizer, Uriel, que homens e animais são iguais? No sentido de que ao perderem o fôlego da vida, ambos morrerão e serão consumidos as suas células e retornarão ao pó. Nesse ponto, homens, mulheres, ricos e famosos, pobres ou indigentes, animais, são no mesmo sentido. Mas não no sentido de que permanecerão na sepultura. O homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, nós temos uma diferença entre os animais que se sucumbirão na terra, ou terão suas células consumidas na água, no mar, onde você achar que ele pode perder e evaporar e virar pó. Foi nos dada a capacidade de pensar além dessa vida. Remeto novamente ao que o reverendo Ronaldo falou na última exposição de Eclesiastes. Ansiar além disso daqui. O nosso coração precisa ter anseio além do que nós vemos aqui. Não é na criação dos nossos filhos, não é no nosso trabalho, não é no que nós comeremos amanhã, não é na nossa graduação, não é no nosso carro que nós queremos ter, não é naquela viagem de férias que desde o ano passado foi cancelada e agora foi cancelada de novo, porque o momento pandêmico não deixa a gente viajar. O meio e o seu coração precisam estar depositados numa esperança melhor do que tudo isso. Eu não estou dizendo para você não se preocupar e não querer tirar férias,
ou querer um carro, ou fazer uma faculdade. Mas muito melhor do que isso, é eu e você termos a esperança de um dia não termos que estar aqui. Eu não me refiro à igreja, àqueles que estão aqui ou àqueles que estão assistindo, mas é nesse mundo de dor, nesse mundo pandêmico, nesse mundo que um vírus sucumbiu o mundo à tristeza, medo e solidão. Quantas vidas foram ceifadas? Eu falava com os juvenis há 3 semanas atrás, de forma online, que quantas famílias perderam entes queridos. Eu alegro meu coração pela minha família não ter tido ninguém com Covid, nem com Covid, muito menos falecido, afinal ninguém pegou. Mas quantas famílias se perderam? Quantas famílias o medo assolou, mesmo sendo cristão ou não, aquela ansiedade de não crer que algo mudaria, consumiu ao ponto de problemas maiores se afetarem. Eu e você precisamos descansar que isso daqui passa. E é por isso que o nosso anseio maior do nosso coração é vivermos um dia com Cristo na eternidade. Não ache que o que nós faremos amanhã na segunda-feira, se você já está pensando o que vai fazer, vai mudar a sua vida. Não ache que um decreto governamental abrindo ou não a sua empresa vai melhorar a sua vida. A sua vida e a minha vida só vai melhorar o dia que nós estivermos com Cristo. O dia que nós estivermos no Santo dos Santos com o Senhor, louvando a Ele, dizendo que Ele é Deus sobre todas as coisas. Aí sim nós respiraremos tranquilos. Até lá, fadiga e cansaço certamente nos alcançarão. Nunca esqueçamos disso, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nós somos diferentes dos animais. Nós temos a oportunidade de pensar que a sepultura não é o nosso fim. O caixão na qual nós entraremos não é o nosso fim. Por isso que a morte que aqui nos é apresentado não pode ser algo que nos dá medo. Nós vivemos num mundo que é obcecado pela morte. Por quê? Nós vemos pessoas que, de certa forma, deixam ser amedrontadas pelo medo da morte. E eu e você, como cristãos, nós não podemos deixar nosso coração ser consumido pelo medo da morte. Às vezes, pode parecer um pouco insensível dizer isso, mas eu e você precisamos ver a morte com outros olhos. Lembra que muitas das vezes nós oramos e falamos que viver é Cristo, morrer é lucro? Eu e você precisamos olhar além da morte. Eu e você não olhamos para o amanhã, mas nós olhamos além do amanhã, além da morte. Eu e você, nós precisamos encarar a morte como uma realidade, como algo claro nas nossas vidas, que não é um fim, mas é um novo e melhor começo. Melhor do que todo esse momento triste que nós vivemos. Esse assunto precisa realmente ser encarado da melhor forma possível, com unhas e dentes, se podemos assim dizer, que a morte, ela precisa ser encarada pelo cristão como algo verdadeiro, mas não como algo ruim, mas como uma oportunidade de melhoria ou de uma oportunidade de viver de forma melhor aquilo que nós sofremos hoje. Recentemente, eu li um livro chamado Completando a Carreira, foi escrito por J. Packer, publicado pela Edições Vida Nova, um livreto, vamos dizer, fantástico, então não se assuste, tem menos de 90 páginas, mais precisamente 82. Então, se você tem algum desespero em não ler um livro de mais de 100 páginas, 82 páginas está na cota, letra grande, espaçamento também, então dá para ler tranquilo. Então, se você quer aprender mais sobre a importância de envelhecermos e de não termos medo pela morte, eu vou te dar um gostinho lendo um pequeno trecho. Aí, ó, quando a gente estiver com Cristo, a gente não vai ter problema de garganta, tá vendo? Tem as suas vantagens. Não vai precisar ficar bebendo água para ficar falando. Então, eu quero dar um pequeno trecho para vocês, que foi escrito por Packer, como eu disse, completando a carreira com alegria, e o texto diz assim: não podemos prever como será o nosso fim. Portanto, o caminho da sabedoria é estar pronto para o que der e vier,
quando vier. E o que isso envolve? Envolve mais do que apenas deixar um testamento dando instruções para o seu funeral e organizando a divisão dos bens. Em primeiro lugar, e o que é mais importante, envolve tratar de forma direta e sóbria com o próprio Senhor Jesus Cristo, que não é apenas aquele que virá como nosso mensageiro, para nos conduzir pela transição deste mundo para outro mundo, mas também é aquele que em algum momento, naquele mundo, será o nosso juiz. Precisamos estar prontos, como disse Packer, para o que der e vier, quando vier. Afinal, nem eu nem você sabemos o dia que nós iremos. Por mais que a morte pareça algo pavoroso para mim e para você, ela é um inimigo a ser vencido. Devemos alegrar nosso coração que a morte é o momento de saída deste mundo, desse corpo contaminado, deste corpo imundo, pelas sujeiras que a própria música diz, que seja na favela ou seja no congresso, está contaminado. Eu e você sairemos desse corpo para estarmos limpos e livres em Cristo. Entendeu essa? Limpos e livres em Cristo. Limpos e livres em Cristo. Se eu e você não nos alegramos ao ouvir isso, se o meu e os seus olhos não se enchem de lágrimas, ou aos homens suor masculino, ao ouvirmos que nós estaremos livres e limpos em Cristo. Nós não teremos medo, nós não veremos injustiça, nós não veremos corruptos sendo descriminalizados, nós não veremos decretos que infringem as regras da nossa Constituição, nós não teremos pandemia, nós não teremos máscara e nós não teremos dores. Nós não teremos nada que possa nos afastar de lembrarmos somente de Cristo, somente de Deus. Reverendo Emílio Garofalo Neto, comentando essa passagem, como sempre, ele esboça aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos falar de forma tão poética como ele consegue. Preste atenção no que ele diz. Será que isto é o melhor que podemos esperar? Se Deus vai cuidar disso tudo, por que não faz logo? Passe logo esse aspirador, Senhor, limpe tudo. A paciência de Deus serve para nos dar tempo para percebermos quem somos, para ver o caminho a que nosso pó nos leva, para olhar os animais e as fraturas desse mundo e sermos levados a refletir acerca daquilo que somos. É bondade de Deus nós não nos extinguir. É bondade dele nos dar tanto tempo para pensarmos e considerar a morte e a vida. Tolice é não fazê-lo. Nosso Senhor nos faz levar o pecado a sério. E a cruz é nossa esperança de que ele leva a sério o problema que quebrou e empoeirou de pecado todo este mundo. Haverá tempo de justiça. Se há tempo para tudo, haverá tempo de justiça. Por isso nós precisamos, meus irmãos, descansar na paz do Senhor Redentor de tudo. Nós precisamos acalmar o nosso coração na confiança de que nós servimos um Deus que está além da pandemia, que está além das crises, que está além da igreja estar vazia como está hoje, você está no conforto da sua casa. Nós precisamos lembrar que nós precisamos buscar uma vida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é tudo para a glória de Deus. Descansando na esperança de que com tantas injustiças, um dia nós viveremos de forma justa. Concluindo o sermão, qual a esperança ou qual a conclusão que nós chegamos ao final dessa exposição? Abra sua Bíblia novamente, se você a fechou, no verso 17, parte B. Essa é uma das nossas conclusões. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. E assim retomaremos ao pó. Não ficaremos na sepultura como os animais.
mas regressaremos ao lar do justo juiz, e assim desfrutaremos da esperança de sermos chamados eleitos de Deus, chamados filhos de Deus, para a sua glória. 4 aplicações que eu quero que você guarde no seu coração. A primeira delas é: Deus, no tempo certo, julgará toda impunidade. Por isso, descanse seu coração dos males causados pela injustiça que você vê no mundo de hoje. A segunda: descanse e aproveite cada dia dado por Deus. Afinal, nós temos tempo para todas as coisas. Terceira: a sepultura não é o fim. Por isso, tenha anseio pela eternidade. E por fim, meus irmãos, sempre que o seu coração se perguntar: que mundo é este? Lembre-o que somos forasteiros neste mundo e não somos daqui. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, a nossa gratidão é de servirmos ao Senhor, mesmo sendo incapazes de servirmos de forma perfeita. Nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, que tenha misericórdia do nosso país, da nossa justiça, para que onde haja injustiça, seja a justa justiça do nosso Senhor proclamada. Que a exposição da palavra do Senhor pendure aos nossos corações a alegria de termos a vida e a morte como esperanças no Senhor. Que o nosso coração seja sempre um local de anseio para servirmos na eternidade. Que a Tua glória, ó Deus, seja convicta nos nossos corações de que nada que nós possamos fazer aqui pode substituir aquilo que nós um dia desfrutaremos com Cristo na glória. Que em mais um dia de descanso, em mais um domingo do Senhor, nós venhamos usar esse dia realmente para isso. Para aprendermos mais o Senhor e assim colocarmos em prática as nossas convicções. Não pendurados naquilo que a justiça humana falha, mas dispostos a obedecer à justiça do justo juiz. Que a graça do Senhor nos dê sempre discernimento para aprendermos mais sobre o bom e consolador Jesus Cristo. No nome daquele que nos salvou, nós oramos gratos por tudo. Amém.